Voltando aqui à questão da salsicha, como é que a gente pode servir uma salsicha? A gente quer dar. Não é um alimento muito saudável, mas às vezes a gente está ali na festinha e tudo mais. O ideal é que você dê essa salsicha inteira, né? Bota no pão ali para a criança comer, porque ela vai mordendo na condição dela, mastigando, e você sempre atenta naquela condição. Ah, eu vou cortar a salsicha, então você pode cortar ela em formato comprido, né? Você corta ela aqui e serve ela em formato de palitinho, como se fossem uns palitinhos para a criança pegar. Tem até alguns pediatras que tem uma forma de alimentação, quando o bebê ali já está comendo os sólidos, que você pode dar os palitinhos, sempre de coisas macias para a criança comer. Por exemplo, na questão da cenoura, você nunca dá a cenoura crua para aquela criança comer, porque ela pode engasgar, porque é duro. Então você dá bem cozidinho, faz os palitinhos que a criança segura na mão e vai comendo aos pouquinhos. É uma forma de você diminuir a probabilidade de engasgo. No caso da uva, é a mesma coisa. O ideal é que você corte essa uva em 4, né? E não só no meio. Muitas pessoas acabam cortando essa uva só no meio. E o que acontece? Ela cortada no meio, ela pode causar um engasgo da mesma forma, tão ruim quanto o outro. E o ideal é que você corte ela em 4 e quando servir esse alimento, você esteja sempre atenta ao seu filho. É uma questão engraçada que aconteceu comigo. Nessa semana teve a questão da primavera e a escola da minha filha sempre faz um piquenique. É a primavera, eles fazem um piquenique e as crianças levam frutinhas para a escola. E aí minha esposa comentando sobre a questão do piquenique, que no grupo das mães, todo mundo falando o que ia levar. Aí ela falou assim, não, um monte de mãe vai levar uva. Pô, todo mundo comprando uva, uva tá barato? Aí eu falei, não, por quê? Ela, não, porque todo mundo tá querendo levar uva. Isso na turminha do Thor, que é justamente as crianças de 3 anos. Então os pais estavam comprando uvas para levar para o lanchinho piquenique, onde as crianças vão ficar sentadas comendo. Então, olha o risco desse lanchinho, né? Porque eles vão mandar a uva como? Inteira normalmente. E isso é muito perigoso. Então, nesse caso, você não compraria uva, compraria banana, compraria manga, cortaria ela em palitinho, ou então em porções bem menores para servir para as crianças, que é uma forma de reduzir essa potencialidade do engasgo. O terceiro alimento aqui, eu fiz até um asterisco aqui nele, porque ele tem um risco muito grande, que é a questão da pipoca e do milho, né? Tanto o milho cozido ali, a criança comer, quanto o milho da pipoca mesmo que não estoura, né? Aquele que a gente chama de peruá, né? Que não estoura, fica ali dentro da pipoca. Primeiro, pipoca a gente não deve dar para crianças menores do que 5 anos. Ali não é o ideal você dar pipoca para criança. Mas, por quê? A pipoca ela é muito quebradiça e tem a questão do milho. E ela pode causar um engasgo de uma facilidade muito grande. E ela não vai causar uma asfixia, porque ela é pequenininha e quebradiça. E esse milho, esse peruá, ele pode, você na hora de mastigar, a criança engasga, ele entra na faringe ali, na laringe, vai pela traqueia e chega nos pulmões. E ele se aloja dentro do pulmão. E isso ele pode causar uma pneumonia asfixial. E você nem percebe, porque a criança vai dar aquela tossidinha, como se tivesse engasgado, você, meu filho, tá bem, tá bem, pronto. O alimento já desceu, já foi pro pulmão e vai ficar lá, vai causar uma infecção ali dentro, que é basicamente o que acontece também com o afogamento. Às vezes a gente pega uma criança ali que caiu para trás na piscininha, né? Deu aquele momento do sufocamento ali, do desespero, você foi lá, catou a criança voltou a respirar numa boa e você, tá bom, beleza, tá bem. E você não se atenta que essa água pode ter entrado um pouco de água no pulmão e vai acabar causando exatamente o que o milho da pipoca causa, que é uma pneumonia. E aí ela vai ficar ali, vai ter uma inflamação, vai desenvolver uma pneumonia e você vai começar a ver seu filho com uma tosse intensa, tossindo, e você nunca vai linkar uma coisa a outra. Então até você fazer todos os exames, porque a primeira coisa que o médico fala é o quê? Ah, isso é uma virose, isso é uma bactéria, isso é qualquer coisa. E aí vai dar um remedinho para passar. Aí você vai voltar para casa, dá aqueles 7, 10 dias de remedinho, e aí não melhorou. Aí você volta para o hospital. Aí ele, não, isso aí pode ser... Aí ele começa a investigar mais a fundo. Até ele chegar ao ponto de fazer uma investigação no pulmão dessa criança, pode ser tarde demais.
E aí pode causar uma internação ou até algo pior. Então, quando você dá a pipoca para a criança, pode acontecer esse problema. E é um problema silencioso. E isso é o mais preocupante. E no caso do afogamento, é um problema que agora vocês não vão ter mais. Se acontecer uma situação dessa com seu filho, de um princípio de afogamento, ou uma questão com a água, se você perceber que ele, uma semana depois ali, já está começando a desenvolver muita tosse e tudo mais, vai ser uma informação que você vai levar para o seu médico na hora que ele estiver fazendo a anamnese, né, a avaliação do seu filho. Então você vai chegar, olha, doutor, eu dei, ele comeu pipoca numa festa, ou ele se afogou, eu tirei ele da água, ele caiu na piscina, começou a se afogar, eu saí correndo, tirei ele da água, ele ficou bem, eu achei que não era nenhum problema. Então eu já ouvi que isso pode causar uma pneumonia, então eu queria que o senhor avaliasse e botasse isso em condição, porque tem exatamente aí uma semana, tem pouco tempo que aconteceu isso, poderia ser, né, você perguntar isso, poderia ser um desenvolvimento dessa questão, né, um desdobramento desse acidente. Então, muita atenção à questão da pipoca, do milho e na questão do afogamento que não se concluiu ali, a criança ficou bem na hora. As frutas secas, o tamanho é muito perigoso, né? E as castanhas, o amendoim eu já falei, já citei, muito quebradiço. Tomate cereja também, vamos servi-lo ele em 4 pedaços, né? Cortar ele em X, para ele ficar mais fácil da criança comer, e cortar ele um pouco menor, não ficar muito grande para a criança não conseguir mastigar ali e acabar engasgando. No caso das azeitonas também não é indicado, tanto pelo caroço quanto pela forma cilíndrica, então o ideal é que você coloque ela picadinha também. Bala, pirulito, chiclete em hipótese alguma. Criança não deve comer chiclete em hipótese alguma. Se seu filho come, tenta tirar essa mania dele, não compra mais, troca por outra situação, tenta mudar isso aí, porque o chiclete é muito perigoso, porque justamente é algo que seu filho vai ficar comendo o tempo inteiro e fazendo as coisas. Então ele está ali na festa, por exemplo, bota o chiclete, fica mastigando e correndo, brincando. O risco de engasgo é muito grande. No caso do morango, a mesma questão da uva, a mesma questão da azeitona, ali, do tomatinho, cortar ele sempre em 4 e picadinho para facilitar que a criança coma, e servir em quantidades menores.